Vamos continuar falando sobre a história de Israel e depois de termos trabalhado as leis de Deus, eu costumo dizer que quando a gente lê algum livro, alguma obra assim, a gente tem que se colocar na pele dos personagens, tentar pensar como eles pensam, estar envolvido na história. Então, nessas aulas que nós tratamos sobre a lei, nós estávamos acampados ali ao pé do monte, estávamos ali no Sinai, e assim como os irmãos têm que deixar o Sinai, nesse momento nós também vamos deixar. Então, nós vamos continuar a nossa peregrinação aí juntamente com o povo de Israel. Nós vamos continuar estudando a história deles. Agora, a partir do momento que eles saem, eles deixam o monte e vão em direção à terra prometida. Então, só para a gente... Então, só para a gente fazer uma recapitulação aí histórica de tudo o que aconteceu com o povo desde que eles saíram do Egito, a gente tem que lembrar que primeiro, então vamos fazer aqui um calendário. No primeiro ano para eles é o ano que eles deixaram no Egito, então o ano 1 ainda. Então no dia 15 do primeiro mês do ano 1, eles saíram do Egito. Depois de 3 meses, então, eles chegaram lá no Sinai. Na verdade, não depois de 3 meses, ao terceiro mês, eles chegaram ao Sinai. Aí 50 dias, esta rocha, então, dia 3, né, Deus manda um pouco aí, aí depois eles vão ficar bastante tempo aí no deserto, um pouco menos de um ano. E no ano 2, primeiro dia, finalmente conclui as obras do tabernáculo. E isso é descrito lá em Êxodo, mas também é descrito aqui, depois é descrito no livro de Números. Inclusive, há uma parte ali do livro de Números que vai falar que os filhos de Israel, eles vieram e trouxeram as suas ofertas. Então, ali a partir do capítulo 7, é um capítulo um pouco difícil de ler de Números, porque é um capítulo muito repetitivo, né? Mas a partir daquele momento eles começam a trazer as ofertas na dedicação do tabernáculo e do altar. Então, no dia 14 do 1, do mês 2, depois que eles saíram do Egito, eles celebram a Páscoa, e essa é a segunda vez que eles celebram a Páscoa, e a última Páscoa que eles vão celebrar antes de entrarem na terra prometida. Então, depois desse período, eles não celebrarão mais a Páscoa. Só depois, quando Josué circuncida o povo, e aí eles vão participar então da Páscoa. No dia 1º do 2, ao recenseamento, ou censo, né? Vai ser levantado aí o número dos filhos de Israel. Tá? Então aqui é só para a gente lembrar a história aí cronologicamente o que tem acontecido. Então são esses os eventos que marcaram até agora a peregrinação do povo. E aí, a gente tem que perceber que o povo ele vai ser organizado aqui no deserto, né? Eles deixam de ser uma família para serem uma nação de Deus. E é por isso que o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos nessa organização, e aí, só para concluir, né? No dia 20 do 2, do mês 2, eles partem do Sinai. Mas só para a gente ver aqui os pontos que tem a ver com a organização do povo, como o povo vai se organizar aqui no deserto para partir, vamos trabalhar em 4 pontos, tá bom? Então, vamos pensar assim, você vai fazer uma excursão. Carol, você lembra quando você fazia excursão? Você fez excursão de escola já? Quando a gente, pelo menos na minha época, a gente fazia excursão de escola, a gente montava a nossa mochila, né? A gente levava um lanche da excursão que a gente ia fazer, a gente fazia todos os preparativos
preparativos para não ter problema no meio do caminho. Quando a gente fazia acampamento aqui na igreja, acho que era a mesma coisa também, né? Tinha que conferir tudo, estar levando todos os instrumentos. Não dá para chegar lá e perceber que algo faltou. Então, antes do povo seguir adiante, eles precisavam se organizar, precisavam preparar tudo o que tinha para preparar para poderem partir em relação à terra prometida. E a primeira forma que o povo se organiza é exatamente fazendo um censo. O que é o censo? Era o IBGE da época, mas ele tinha que contar lá de tenda em tenda, olha, quantas TVs vocês têm, quantos geladeira você tem em casa, vocês têm carro próprio, quantas pessoas moram aí. Obviamente, estou brincando, né? Mas ele tinha que perguntar realmente quantas pessoas haviam na família, ele tinha que numerar a nação de Israel. E por quê? Primeiramente, né, alistamento militar. Então, Israel ele vai entrar na terra de Canaã, está partindo para habitar essa terra. Aos perigos de outras nações atacarem eles no meio do caminho, eles precisam ter um exército. E para você ter um exército, você precisa saber quantas pessoas você tem. Então, por isso que o número que vai ser contado aí é acima dos 20 anos, que é o tempo ali que você já está apto militarmente. Então, vai contar ali só os homens acima de 20 anos. O censo ali não contava a questão das mulheres e das crianças, apenas os homens, porque eles seriam usados militarmente. Há também por questão vamos colocar assim, de ofertas e impostos que você também poderia calcular, mas eu não creio que seja bem esse o caso do censo aqui. Eu creio que principalmente Moisés vai fazer o censo aqui para organizar o exército. E aí quando a gente tem o censo aí que é feito lá em Números, que vai ser contado, né? Olha, da família de tal pessoa, deixa eu só abrir aqui para a gente. É bom que, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia em Levíticos, a gente vai trabalhar bastante esse livro. Então, se quiserem deixá-lo aberto, a gente vai trabalhando ele ao longo desta aula também, principalmente ele. Então, lá no capítulo 1, a gente vê exatamente esse censo aí de pessoas acima dos 20 anos. E aí vai falando o número deles, né? Aí 32 mil, cada tribo vai ter o seu número, vai falando aí os números da tribo, tá bom? E aí você tem o total, né? O total vai dar ali por volta de 600 mil homens. Só que como está contando ali só homens, e a população masculina, naquele período, geralmente representava 1/4 da população, a estimativa é que o povo ali fosse por volta de 2 a 3 milhões de pessoas vivendo no deserto. Né? Então você tem uma população muito grande de pessoas vivendo no deserto. E há uma outra possibilidade também, de que esse número seja menor. E por que isso? A palavra usada para 1000, no hebraico é a palavra elef, ela também é muito parecida com uma outra palavra que, na verdade, ela só muda uma questão de vogais, que é aluf, que quer dizer cabeça ou chefe de uma tropa. Então, o que muda nessas palavras são as vogais. Só que não existia vogais no texto original. Então, a explicação que alguns outros estudiosos vão dizer é que, na verdade, aí não são, por exemplo, um grupo de 32 mil homens, mas uma tropa aí de 32 unidades. E aí você teria um valor aí, e cada tropa teria 600 homens, então você teria aí um valor entre 18 a 100 mil homens, você teria então aí no máximo 400 mil pessoas vivendo no deserto. Então esse seria o número de pessoas de Israel. A verdade é que a gente não tem como afirmar qual é as duas opções são válidas, mas
você não tem dados assim suficientes para alegar qual seja a melhor interpretação aí. Mas eu tendo a ficar com... Na verdade, eu não tenho nenhuma das duas. Eu vou deixar vocês aí pensarem, vocês que pensem aí se são 600 mil homens, se são 400 mil homens. Alguns vão argumentar e falar assim, mas é um povo muito grande para se viver no deserto. A gente tem que lembrar aí que Deus é que está sustentando esse povo ali no deserto. Então também não teria problema nenhum se fosse aí 2 ou 3 milhões de pessoas vivendo no deserto. Pelo contrário, só ressaltaria aí a questão do cuidado e da manutenção que Deus dá para a vida do povo. Mas, ok, uma outra coisa que vai acontecer na questão da organização do povo é que vai ocorrer a separação dos levitas. E isso aqui é muito importante. Os levitas, eles não, se você vê esse censo aí do capítulo 1, eles não vão ser contados juntamente com o povo. Por quê? Porque os levitas, eles não iam ser soldados, eles não iam ser guerreiros. Deus vai pedir a tribo de Levi para ele. Então ele vai separar os levitas para o trabalho, para o cuidado do tabernáculo, para ajudarem a família de Arão no serviço do tabernáculo. E aqui a gente precisa pegar um ponto muito importante, a questão dos primogênitos. Porque quando Deus está lá no Egito, e ele passa pela cidade do Egito, ele mata os primogênitos do Egito, mata o primogênito de Faraó. E aí, ele vai dizer que todo primogênito que nasce em Israel, por conta disso que ele fez aos primogênitos do Egito, é dele. E a madre, diz lá o texto, pertence a Deus. Então, olha que interessante, a gente tem que... Primeiro, uma coisa muito importante. Por que é importante essa questão de Deus separar os levitas para si, para nós hoje? É porque Deus, quando ele liberta, quando ele mata os primogênitos dos egípcios e salva, vou colocar assim, salva os primogênitos de Israel, porque ele poupou os primogênitos de Israel, ele não matou os primogênitos de Israel, mas ele poupou. O que está tendo aqui é uma troca de senhorio. Então Deus está libertando o povo de Israel para servi-lo. Então tem um autor, um teólogo chamado Walter Brueggemann, que ele vai falar o seguinte, que todos nós somos servos e escravos de Deus. Todos nós, a gente tem liberdade de Deus, mas é porque nós nos tornamos servos dele. Nós somos chamados para servi-lo. Então, quando a gente vê Deus aqui separando os levitas, ele está mostrando exatamente para a gente que nós somos o quê? Somos separados, na verdade os levitas, foram separados para servi-lo. Então, a gente não pode pensar que a gente é liberto em Cristo para a gente viver da forma como a gente quer. O próprio Paulo, por exemplo, ele vai falar que ele é um escravo de Cristo. Ele não tem uma outra opção para a vida dele, senão servir a Deus, senão pregar o Evangelho. Ele fala que ele está algemado no senhorio de Cristo. Então, olhando aqui para essa questão dos levitas, é muito interessante ver como Deus, ele não simplesmente libertou os primogênitos do Egito, mas ele pediu para que todo primogênito fosse dele. Então ele salva o primogênito para trabalhar na obra dele. Só que o que Deus faz? Ele faz um resgate. Então, ao invés agora de cada primogênito de uma tribo ser dedicado ao serviço do Senhor, ele vai fazer uma troca. Então, imagina que, vamos supor que as pessoas aqui na nossa igreja são as tribos, tá bom? São as tribos de Israel. Então, vamos supor que Deus ia pedir o primogênito de cada um aqui. Então, ele ia pedir o filho primogênito da dona Benir, ia pedir o filho primogênito do pastor, ia pedir do Zé, do Lima, da dona Cida, do Santo Chinura, e ele falou, cada um de vocês vai me dar um primogênito. Então ele pegaria a Nath, do Zé,
Rebeca. Eu vou separar uma tribo toda em lugar de cada um dos primogênitos. Então é um resgate, é uma troca. Então eu falo assim, ao invés de eu pegar um pouquinho da dona Cida, um pouquinho do pastor, na verdade eu vou pegar todos os filhos do Lima e o Lima, e vocês aqui vão me servir em resgate de todo o povo. Por isso que os levitas não vão ser contados, porque eles não vão ser guerreiros. Eles vão ajudar a família de Arão ali no cuidado do tabernáculo. E dentro da tribo de Levi você tem aí 3 grandes famílias: os Gersonitas, os Coatitas e os Meraritas. E aí você tem aí os Gersonitas, eles iam cuidar da cobertura e das cortinas do tabernáculo, então da parte externa, se não colocar dessa forma. Os coatitas, eles seriam responsáveis por carregar os móveis quando eles mudassem de lugar, e os meraritas cuidariam das estruturas. Então, quando ficasse, vamos colocar assim, só as vigas lá no tabernáculo, os meraritas iriam desmontar e carregar. Entende, os levitas, eles não ofereciam sacrifícios, nem coisa do tipo. Quem deveria fazer esse tipo de coisa era a família de Arão. Eles eram os sacerdotes, eles que deveriam estar oferecendo sacrifícios a Deus. Os levitas são o povo que vai ajudar a cuidar do tabernáculo, mas eles mesmos, a princípio, não deveriam oferecer nada ao Senhor. Aí a gente vai ter também algumas outras leis que Deus vai dar para o povo antes de partir, e essas leis têm muito a ver com vida em acampamento, por exemplo, coisas que poderiam acontecer enquanto o povo estava acampando. Um desses exemplos é a questão da lepra. Então imagina vocês estarem lá acampando, um povo gigantesco, talvez de 2 milhões ou de 400 mil, a gente está acampando com esse povo e tem um leproso dentro do acampamento. O risco disso se espalhar e de contaminar as pessoas. Então Deus vai dar leis, por exemplo, olha, os leprosos deixem fora do arraial. Também vai ter uma lei ali para não tocar em mortos. Então imagine, vamos pensar nos dias de hoje, né? Alguém ali pegou o coronavírus e alguém vai lá, toca no corpo, e aí pegou todas as doenças que aquele corpo tinha, ele volta para... Então é a mesma questão. Então aqui a gente tem essas leis que buscam manter a pureza cerimonial, porque são um povo santo. A gente também tem que ver que ela tem um aspecto ali de saúde também. Ao mesmo tempo está conservando a saúde do povo. A lei a respeito de adultério também, e a lei a respeito de restituição e resgate, como se fosse também resgatar o primogênito. E aí, em Números capítulo 10, ali também a lei das trombetas, porque as trombetas, elas vão ser a forma que o povo vai entender que eles devem se mover no deserto. Então, quando você toca lá um toque de trombeta, significa uma coisa. Quando você toca 2, então, constantes assim, mais longos, significa outra coisa. Então, o povo tinha que aprender a reconhecer as trombetas. A gente tem essa experiência na escola, né? Quando toca o sino. Então, tocava o sino, você sabia que uma aula acabou e tal. Na faculdade você não tem tanto isso. Aqui na EBD tinha. Na EBD tocava o primeiro sino, já eram, em 5 minutos. Aí tocava o primeiro sino, a gente corria. Quem estava dando aula tinha que correr. Quando tocasse o segundo sino, era para acabar a aula. Se o Lima vai tocar o sino aí fora, pode até tocar para a gente relembrar os velhos tempos. Mas era assim. Então, brincadeira, não toca não. Mas isso era o quê? Era uma forma de alertar o povo. Então, tocou uma vez, Moisés está chamando os líderes para ir lá conversar com ele. Tocou 2, tem que ir toda a congregação lá ver Moisés. Tocou uma trombeta muito longa,
está chamando ali para partir. Estão falando a gente partir. Tocou duas, é questão de quê? Então, depois eu estou aqui estudando, tem que ler mesmo, tá bom? Para dar exatamente, mas eu creio que é isso. Estou quase certo que é isso. É isso? É, praticamente isso. Mas essa questão das trombetas para organizar a vida do povo. E por fim, a organização do acampamento. Então, não era só você chegar, vamos usar uma expressão como ontem, você chegar lá e montar o seu barraco em qualquer lugar. Todo o acampamento ele era organizado, ele tinha uma ordem de onde cada tribo deveria se posicionar, tendo sempre no centro o tabernáculo. Por que o tabernáculo tinha que ficar no centro? Porque representava a presença de Deus. Então Deus estava presente no meio do povo, e o povo então se acampava em volta do Senhor. E é interessante que essa marcha do povo, então quando é que vai tocar a trombeta para partir ou não? Vai ser sempre quando o texto diz que havia uma nuvem que ficava sobre o tabernáculo. Era uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E essa nuvem e coluna de fogo representou, ela sempre esteve lá desde a época do Êxodo, ali quando vai fazer a travessia no Mar Vermelho, representava a presença de Deus também. Então, era um símbolo da presença divina. Então, quando a nuvem descia sobre o lugar, falava aqui, então Deus parou aqui, a gente também para. E aí montava o tabernáculo, montava tudo, se acampava. Se a nuvem subia, então era assim, Deus está partindo. Então a gente tem que continuar indo. O que isso mostra? Que essa marcha do povo no deserto vai ser direcionada por Deus. Então não é o povo que vai fazer o caminho que quiser. Eles têm uma colocação melhor GPS de todos. Eles não estão... A gente tem que pensar que o povo passou 40 anos no deserto, não é porque eles estão perdidos. Deixa eu só beber água. O povo passou os 40 anos no deserto, não porque eles estão perdidos. Eles passam 40 anos no deserto porque punição de Deus, como a gente vai ver na aula. Mas Deus está direcionando eles, não o povo perdido ali. Então, a importância da direção divina na vida desse povo. E aí eu trago uma imagem, aqui é só para... a gente não vai ler isso, eu preparei uma outra coisa para a gente ler, mas é mais ou menos assim que o acampamento seria, lembra? Então você tem o tabernáculo bem no centro, aí você tem os levitas ali no centro também, junto com a família de Arão e Moisés, e depois vocês têm os acampamentos maiores em volta do tabernáculo, tá? Vai ficar um pouquinho feio o que eu vou fazer agora, mas no final vai ficar bonito, tá bom? Então aí você tem o tabernáculo. O tabernáculo vai ficar no centro. No norte vai ter os meraritas, os responsáveis lá pela estrutura do tabernáculo. Do leste, e na porta do tabernáculo, então, porque o tabernáculo é assim, está apontado para o leste a entrada dele. Está a família de Arão e Moisés. Ao norte está os coatitas, que são responsáveis por carregar os móveis. E a oeste, os coatitas estão ao sul, tá bom? Ao sul. E a oeste estão os gersonitas, que são responsáveis pelas coberturas e cortinas do templo. Aí você, depois disso, tem ao norte a tribo de Dan, que é a tribo principal, e junto com a tribo de Dan vai ser colocado a tribo de Aser e Naphtali. A leste, você vai ter Judá, que é a tribo principal, junto com a tribo de Issacar e Zebulon. Ao sul, você tem a tribo de Ruben, Simeão e de Gade, e Ruben é o principal aqui, e ao oeste você tem a tribo de Efraim, que é a principal, Manassés e Benjamim. Essas tribos todas que são principais, elas que vão partir primeiro, vão direcionar as marchas. Então, no final você tem isso aqui, ó.
Então, o amarelinho aí é o tabernáculo, o verde são os levitas e a família de Moisés, e o azul são as tribos de Israel. Então, o que a gente tem aí? Deus habitando no meio do seu povo. Ele ocupa uma posição central na vida do povo, e ele é quem vai direcionar a marcha do seu povo. Então, o foco do acampamento está no tabernáculo. E aí você tem, então era mais ou menos assim que o tabernáculo deveria ser à noite. Você tem aí o tabernáculo, também ali no centro, ali fica o tabernáculo, a nuvem de fogo acima dele representando a presença de Deus que direciona o povo, e você tem aí as tribos então acampando em volta. Ok? Então, deixa eu só ver se alguma coisa que eu preciso comentar ainda aqui, para a gente continuar, seguir. Creio que não. Acho que a princípio essa questão de organização de Israel é isso, tá bom? Então, questão da organização de Israel. O que eles precisam fazer então? Como que eles têm que se preparar, se arrumar para partir? O censo, para preparar o exército, ok? A separação dos levitas, para ajudarem ali a cuidar do tabernáculo. Outras leis, né, em relação aos leprosos, aos mortos, para que eles soubessem organizar a vida e acampamento. E por fim, a organização de como eles deveriam acampar e como deveria ser a marcha deles. Então, era dessa forma que eles deveriam sempre estar marchando, né? Depois, se vocês quiserem ver, lá no capítulo 10 também vai mostrar exatamente a ordem que eles partem, né? Vai falar lá que primeiro saem os filhos de Judá, e aí depois vai mostrando a ordem. Capítulo 10, do verso 11 até o verso 28, a gente não vai ler aqui, mas praticamente vai dando lá a ordem de como deveria, qual tribo deveria levantar e indo também. Ok. Certo. Então, esses são os preparativos. Depois que o povo faz isso, eles estão prontos então para deixar o sinal. Então lá no dia 20, eles vão levantar acampamento e eles vão começar a vaguear, começar a vagueação ou peregrinação deles pelo deserto. E aí eu pergunto, vou perguntar para os irmãos agora, quero participação. Você que está em casa também escreve no chat, manda mensagem para o Zé aí, brincadeira. Mas vocês lembram bem da história do povo no deserto, né? E talvez, mais ou menos, a gente, pelo menos uma pregação, acho que na vida, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Alguma coisinha assim do povo no deserto. Se eu perguntasse para vocês, o que mais marcou assim, quando vocês olham na história do povo no deserto, o que vocês diriam que é a característica mais marcante dessa peregrinação? O que vocês mais lembram que tem lá no deserto quando o povo começa a marchar, começa a ir em direção à terra prometida? Tem alguma coisa que vem à mente de vocês? Oi? Maná, uma coisa que está ali, realmente, né? A gente tem o maná, mas tem uma outra coisa que eu acho que é mais característico. Inclusive, o livro de Números, ele trata bastante disso, né? Um dos propósitos dele é mostrar isso. Eu vou dar uma dica, que tem a ver com o texto, com o salmo que a gente leu. O que a gente vê bastante na história do povo ali em Números, aqui nesse período do deserto? A revolta do povo, a reclamação. Isso, então, o que a gente mais tem no deserto é desobediência. O período do povo no deserto é marcado, sobretudo, pela desobediência deles. E aí Números vai explicar por que a primeira geração dos filhos de Israel que deixaram o Egito não entraram na terra de Canaã. Então, um dos propósitos de Números, no livro de Números,
é explicar por que aquele povo que saiu do Egito não entrou na terra. Por que eles ficaram 40 anos no deserto? É porque esse período ele vai ser marcado pela desobediência do povo. E aí, o deserto ali, como um lugar de provação, vai ser usado depois pelos autores bíblicos sempre como um exemplo. Então, você vai ter Salmos, por exemplo, vai falar assim, ó, não faça, Salmo 95, e não faça como os nossos pais fizeram, porque eles tentaram a Deus no deserto e pereceram. E aí o autor de Hebreus também vai repetir esse salmo e falar assim, quando vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não resistis e não tentai ao Senhor como fizeram o povo no deserto. Então percebam que esse período do deserto vai ser marcado ali na literatura de Israel como um período de provação, em que o povo vai ser provado e que o povo vai desobedecer. Então fala assim, não faça como foi no deserto. Interessante, né? O deserto é um lugar lá onde o povo recebeu o maná de Deus. Deus fez brotar água lá de Redefim. Deus mandou, a gente vai ver aqui, codornizes. Deus abriu o mar para o povo passar lá no deserto. Tantas coisas boas que Deus fez no deserto, né? Tantas maravilhas que Deus fez no deserto, e talvez poderia ser assim, né? Os autores bíblicos do Antigo e do Novo Testamento falam assim, e sejam como o povo no deserto, que confiou no Senhor, e Deus fez eles entrar em Canaã. Não é isso. É sempre, não seja como o povo foi no deserto. Porque esse período aqui vai ser marcado pela desobediência do povo de Deus. E aí a gente vai trabalhar 4 momentos, a gente pode classificar ali talvez 6 momentos de desobediência, a gente vai passar pelos 6, a gente vai dar foco em 4 desses momentos, aí já vão preparando a época de vocês, porque a gente vai pelo menos passar pelos textos assim. Então, o primeiro momento de provação do povo e que eles tentam a Deus, que eles são rebeldes a Deus, na verdade você tem isso lá no livro de Êxodo também, quando Moisés fere lá e tem Mara lá, que é a água amarga. Quando aquilo acontece, você já tem ali o povo descontente com Deus, mas a partir daqui, a partir do momento que eles deixam o Sinai, a gente tem aqui essa primeira murmuração do povo, e esse exemplo aqui, vamos situar os irmãos agora, porque é um exemplo que o pastor usa muito, né? E a gente vai situar os irmãos que não sabem, agora vão entender, porque o pastor sempre fala dos irmãos que pediram cebola, né? Que o povo deixa o Egito, e eles começam a reclamar, e o fogo de Deus aparece ali, né? Por isso que o lugar é chamado de Teberá, que quer dizer queimando, mas aí o povo, eles começam a ter saudades, aí verso 4, eles começam a ter saudades das comidas do Egito. Então a gente sempre vai fazer assim, vai falar o que foi a revolta deles, o que eles fizeram, e depois vai falar o que Deus fez em contrapartida. Então qual foi a resposta de Deus diante da desobediência do povo? Então a gente vê aí que qual é o motivo de eles estarem reclamando? Olha, a gente cansou de comer maná. E aí vai dizer que o maná, né, é como uma sementinha de coentro, aí no verso 7, né? E o povo tinha que recolher todos os dias, exceto no sábado, quando Deus dava a porção dobrada. Mas o povo está reclamando do maná e começa a sentir saudade da comida do Egito. E aí eles vão falar, né? Olha, a gente lembra do peixe, dos pepinos, dos melões, dos aves silvestres, das cebolas e dos alhos. E agora, a gente não come nada, a nossa alma está seca, a gente não come nada senão esse maná. E aí o pastor sempre brinca, né? É difícil se fosse vodka, se fosse churrasco e tal.
ok, mas o pessoal aí, saudade de cebola, acho que é porque o povo de Israel deve ser meio vegano, assim, eles têm saudade de pepino. Não, é brincadeira, né? Obviamente, isso aqui são especiarias, isso aqui realmente é tempero, a gente usa muitas dessas coisas hoje. É um gosto diferente, é um gosto saboroso, né? Para quem gosta. E o povo tem saudade disso. Eles falam, a gente só come maná aqui. Mas vejam a gratidão. Eles foram libertos, deixaram de sofrer, não estão mais sendo escravos lá. Deus está suprindo as necessidades deles, dando maná. E eles são ingratos a Deus. Eles começam a reclamar da provisão que Deus está dando para eles. E eu não sei se foi aqui, eu não sei onde foi, mas uma pregação que eu vi recentemente, não sei se foi o pastor, foi o pastor do Maná do Povo da Vida na semana passada. Quando a gente presencia muito milagre, a gente deixa de dar valor a ele, né? O pastor pregou na semana passada lá, o texto de Jesus, que ele disse que ele é o pão da vida. Então, o povo está experimentando milagre aqui diariamente, está vendo o tempo todo a provisão do Senhor, e ao invés de eles reconhecerem que Deus está cuidando deles, que está provendo deles, eles reclamam e falam assim: a gente está cansado de comer o maná. E isso, no verso 10, vai dizer que Deus não vai, a ira do Senhor vai se acender contra esse povo, e não só Deus, vai dizer aí, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E Moisés também vai ficar desgostoso com essa situação. Moisés também vai ficar inconformado com esse povo está reclamando. Moisés ele não gosta dessa situação. E aí, o verso 14, ele vai falar: Deus, eu não consigo carregar esse povo. Ele vai achar no fardo dele, né, o cargo que Deus deu para ele, pesado demais. E é triste, mas os estudiosos aqui, pelo menos alguns que eu li, eles dizem: olha, Moisés está falhando aqui. Moisés é paciente, mas Moisés está se esquecendo também que Deus é quem tinha chamado, Deus é quem não tinha chamado para ser líder do povo, Deus é quem estava dando forças para Moisés até agora, e aí Moisés vai dizer aí, sozinho eu não posso levar todo esse povo. Ele vai achar pesado isso. E aí, o que Deus vai fazer em relação a isso então? Primeiramente, Deus, ele vai em relação a Moisés ali, ele vai dizer que Moisés deveria ajuntar 70 homens, 70 anciões, e ele então retiraria o espírito que estava sobre Moisés e repartiria entre esses 70 homens. A questão aqui é de capacitação. Sempre quando você vê o Espírito do Senhor descer e sair de alguém no Antigo Testamento, então, deixa eu até explicar isso aqui que é muito importante. Muitos vão usar esse texto. Você vai ter o texto ali de Saul, que o Espírito do Senhor deixou Saul e repousou sobre Davi. Você tem ali o Salmo 51, o salmista, provavelmente Davi, falando: não retire de mim o Espírito o teu Espírito, a alegria da tua salvação na minha vida. Então você tem ali sobre Sansão, o Espírito de Deus descendo sobre ele, e alguns vão entender quando assim: está vendo? Quando fala que Deus remove o seu Espírito sobre alguém, é porque essa pessoa perdeu a salvação. E não é isso, porque quando está falando de Espírito aqui no Antigo Testamento, nesse sentido, o Espírito do Senhor é o Espírito que capacita para uma obra, é ungir alguém para um determinado fim. Lembra-se que derramava óleo quando você ungia alguém para alguma tarefa? E o óleo era uma representação do sinal do Espírito Santo. Então, quando, por exemplo, o Espírito de Deus sai de Saul, quer dizer que Saul, que tinha sido ungido para ser rei, havia sido rejeitado. Então, ele não seria mais o rei de Israel. Ele foi reprovado no cargo que ele exercia. Por isso o Espírito Santo sai de Saul, deixa Saul. Não porque Saul perdeu ou não a salvação dele, a questão não é essa. Então quando Davi ora lá e fala: Deus, não retire de mim o teu Santo Espírito, a alegria da tua salvação e tudo mais, o que Davi está pedindo é:
Deus, não faça comigo o que o Senhor fez com Saul. E quando pecou contra o Senhor tirou dele esse ofício de ser rei. Pelo contrário, deixe de servi-lo sendo rei desta nação. Não me rejeite, não me despreze no meu ofício. Então é nesse sentido que o Espírito do Senhor está sobre as pessoas do Antigo Testamento, para capacitá-las. Agora sim, o Espírito regenerando, trazendo fé ao coração, não sabe que depois do pecado é sempre o Espírito Santo que nos dá fé, que nos regenera. Então ele está ali no coração das pessoas, transformando elas em crentes. Então quando fala desse Espírito que desce sobre as pessoas, é no sentido de capacitá-las. Então, o que está sendo feito aqui com o povo, com esses 70 anciões? Eles estão sendo capacitados para trabalharem na obra do Senhor. Eles estão sendo transformados em profetas, assim como Moisés também é profeta. E aí a gente vai ver que eles começam a profetizar. No verso 26, vejam aí, repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos. Deixa eu até colocar aqui. Os 70 vão profetizar, e vai ter depois 2 homens que não fazem parte desses 70, que vão profetizar no arraial. E aí é Eldade e Medade. Esses homens começam a profetizar. Eles não fazem parte desses 70, eles estão lá no arraial. E aí Josué, no capítulo 28, no verso 28, ele vai chegar para Moisés e falar assim: Moisés, tem gente profetizando lá no arraial. E ele vai se sentir, ele vai sentir ciúmes por Moisés. Ele fala assim: Moisés, olha, tem gente aqui que não foi autorizado, está fazendo isso lá. Seria mais ou menos o que os discípulos falam para Jesus: olha, tem também gente fazendo milagres lá, estão lá. E Jesus vai falar o que para eles? Aqui não é contra nós, é por nós. E aí a resposta de Moisés aqui ela é muito interessante, porque Moisés fala assim: quem dera Deus derramasse, verso 29, o seu Espírito sobre todo o povo. Tomara Deus derramasse o seu Espírito sobre todo o povo. E aqui a gente tem, eu vou aplicar isso aqui, olhando para o Novo Testamento, quando a gente tem lá no Pentecostes, e o Espírito desce sobre o povo, e as pessoas começam a profetizar lá, cada um em línguas diferentes, mas profetizando, e o Espírito de Deus desceu sobre o povo. O que está mostrando? Que começou uma nova era do Espírito Santo, onde toda a igreja é capacitada por Deus. Todos nós agora somos profetas, reis e sacerdotes no reino de Cristo. Todos nós recebemos capacitação de Deus. Todos nós temos condições de pregar o Evangelho. Todos nós somos reis em Cristo Jesus. Somos sacerdotes. Nós temos a condição de interceder por este mundo diante de Deus também. Então perceba como o povo é capacitado quando o Espírito é derramado. E o desejo de Moisés é: Josué, não tenho neles 2. Bem quisera eu que todo o povo fosse um povo de profetas. E depois Joel vai falar lá: olha, e quando chegar os últimos dias, o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. E eles vão profetizar, vão fazer maravilhas, sinais. Então percebam como aqui no Antigo Testamento há já uma expectativa para que o Espírito de Deus que capacita seja derramado sobre todo o povo. Ok? E aí no verso 18 também, então, a primeira coisa que Deus faz em relação à revolta do povo, quando Moisés reclama, é capacitar homens então para servir. O segundo ato que Deus vai fazer, no verso 16 e 17 aí também, aí especificamente no verso 19, ele fala aí, olha, no verso 18 e 19, desculpa, fala assim: eu vou mandar cordonizes para vocês, eu vou mandar ele não vai falar que são codornizes aqui, na verdade. Só depois a gente vai descobrir que ele fala assim: eu vou dar carne para vocês comerem, é que vocês estão só cansados do maná, eu vou mandar aí para aquele R meio puxado, né, carne para vocês comerem, e vocês não vão comer um dia não,
vocês não vão comer 2 dias, nem 10, nem 20. Vocês vão passar o mês inteiro comendo carne. Aí Moisés pergunta, mas Deus, como que você vai fazer isso? Né? Como que a gente vai fazer? Na verdade, como que a gente vai fazer isso? A gente vai... Tanto de gente que tem aqui, nem que a gente matasse todos os bois que a gente tem, vai dar para esse povo comer carne o mês inteiro. E aí Deus falou para Moisés, você acha que o meu braço é curto, que eu não posso fazer o que eu estou dizendo que eu vou fazer? Eu vou mandar. E aí o que Deus faz? Ele manda então não sei se é essa a palavra, a revoada, é isso? Revoada, obrigado, pastor. Uma revoada de codornizes, né? Um bando, né, de codornizes que estão voando e vão pousar ali no deserto e o povo vai comer essa carne. Só que aí, verso 31, né? E aí no verso 33, verso 34 vai dizer que antes mesmo do povo colocar essa carne na boca, quer dizer, a carne estava nos dentes dele, aí eles não tinham nem comido ainda, Deus manda uma praga e as pessoas começam a morrer. Então a gente tem aqui o castigo de Deus por conta da rebeldia. Aí a carne de vocês, como? Eles vão comer e eles morrem. E aí esse lugar é chamado de Kibrote Hataavá, que quer dizer sepulcro da concupiscência, o sepulcro do desejo, porque ali o povo deixou ser guiado ali pelo desejo deles. E vai ter um salmo que vai dizer depois que foi os gordinhos. Foi em perigo. Eu estaria em perigo no deserto, que foram os primeiros a morrer, porque eles preferiram os desejos da carne, preferiram a concupiscência dos olhos, preferiram, vou colocar assim, a glutonaria a servir a Deus. Então Deus castiga esse povo. Ok? A segunda revolta que a gente vai ter aí, que é chamado, se você falar aí, o título aí, sedição, quer dizer revolta, protesto, do tipo, significa a revolta que Arão e Miriam vão fazer contra Moisés. E aí o texto vai dizer no verso 1 aí que Moisés tinha tomado para ele uma esposa etíope, né? Mas uma cuxita. E aí uma cuxita é alguém que Deus distribuiu. A gente vê lá quando as famílias são distribuídas pela terra. A gente não sabe muito bem se alguém que viveria ali nos desertos, se colocar assim, nos dias de hoje, um árabe, um nômade ali, ou até mesmo as pessoas que vivem na África. Então poderia ser um africano ou um oriental ali, um asiático daquela região. E não é Zípora, tá? Pelo menos assim, acho que todos os comentaristas que eu li sobre esse texto entendem que Zípora já tinha morrido porque já faz mais de 40 anos que Moisés casou com ela, né? Ele casou com ela 40 anos, ele tem 40 anos lá. Eles não iam reclamar da esposa do irmão agora, né? Então, provavelmente a Zípora, a primeira esposa de Moisés, havia morrido, e ele toma então uma outra esposa para si, e eles começam a reclamar, olha, você tomou essa esposa para você, né? E eles começam a questionar a autoridade de Moisés. E aí Miriam e Arão, provavelmente aqui o verbo ele está curioso, mas no hebraico o verbo também tem gênero, ele está no feminino, então provavelmente aqui Miriam que está falando, né? E ela vai dizer o seguinte, então provavelmente ela falou assim, e Deus não fala só com você não, Moisés. Deus fala com a gente também. Eles começam a desafiar Moisés. Há duas hipóteses para isso, né? Primeiro que vão falar que Miriam está questionando Moisés porque é aquele espírito de nacionalismo que já surgiu ali no povo de Israel. Então, nós, israelitas, somos melhores do que os outros povos, então por que você está se misturando com essa cuxita? Né? Mas, pelo argumento que ela vai trazer aí, eu acho que ela está mais incomodada, talvez até com ciúmes da autoridade que Moisés tem. Por que Deus também fala comigo e com Arão? Por que só Moisés manda? E aí a própria irmã começa a questionar
autoridade de Moisés. E aí Deus vai defender a autoridade de Moisés. Aí no versículo 6 vai dizer, né? Ouvi agora as minhas palavras, há entre vós profeta, eu, Senhor, em visão a ele. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com eles em sonho. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Depois vai ser citado lá por Hebreus. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. Então Deus defende a autoridade de Moisés. Fala assim, olha, não, eu falo com vocês, mas eu falo com vocês por sonhos, por visões, mas com Moisés eu falo face a face. Moisés é o meu servo aqui, e o servo fiel na minha casa, e depois vai dizer que não se levantou depois de Moisés outro profeta como ele, que Deus falava face a face. Então a gente vê aqui uma revolta contra a autoridade de Moisés pela própria família. E o texto diz aí que Moisés ele era um homem muito paciente, né? Que não havia pessoa tão mansa quanto Moisés. Então, veja como Moisés está sendo tentado, né? Ele foi tentado pelo povo anteriormente. Agora imagina a sua própria família também, né? Servir de empecilho para o seu ministério. É isso que Moisés está passando nesse momento. E aí, o que Deus faz? Em resposta a isso, defende Moisés e Miriam, a irmã de Moisés, fica leprosa. Então, Deus, aí no verso 10, vai falar que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E aí, Moisés vai interceder pela irmã, que irmãozinho bom, né? Vai falar, Deus, não deixa ela assim. E aí depois Deus falou, vai deixar ela lá por um tempo, afastada, e depois ela volta. Mas Deus provou a autoridade do servo dele, defendeu o servo dele. E, obviamente, né? Óbvio, a gente tem que manter aí as diferenças, mas é bom saber que Deus defende a autoridade daqueles que são fiéis a ele, né? Moisés aí é o servo fiel em toda a casa. Então Deus defende o seu servo também. E aí no verso 15 ela é curada da lepra. Ok, os 12 espias. Essa aqui é aquele texto que todo pastor gosta de pregar, porque ele é bem claro assim, né? Ele tem uma boa estrutura, a gente entende muito bem o que está acontecendo nele. E esse aqui, eu duvido que vocês nunca tenham ouvido alguém pregar nele, né? É o texto dos 12 espias. Levanta a mão quem nunca ouviu uma pregação. Não precisa lembrar como ela era toda, mas quem nunca aqui ouviu uma pregação sobre os 12 espias? Viu? Todo mundo já ouviu, né, uma pregação sobre os 12 espias. Então também nem vou falar muitas coisas, porque os irmãos já conhecem mais do que eu, com certeza, esse texto, né? Mas o que a gente tem aí? Interessante. Certo. Moisés ele vai separar príncipes, né? Varões de cada uma das tribos. E ele vai enviar, né? Então ele vai enviá-los para averiguar a situação da terra. Vai mandar então esses 12 espias, tá? Mas a gente vai dar foco aqui a partir do verso 27, né? Que é quando esses espias vão lá na terra, eles vão averiguar se a terra é daquilo que Deus falou mesmo, se é uma terra que emana leite e mel. Vai dizer lá que eles cortam o cacho de uva para levar, e eles levam esse cacho de uva, tem que carregar 2 pessoas, você imagina que é algo muito grande. A gente sabe que a terra é muito boa,
e aí aquela terra também é habitada por um povo, né, muito grande também, é numeroso o número de pessoas naquele lugar. Eles chegam, os 12 espias, e aí todos eles vão dar o mesmo relatório, a princípio. Todos eles vão falar a mesma coisa. Olha, no verso 27, essa terra mana leite e mel, e essa uva aqui, este é o fruto dela, e o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades deles são muito, muito grandes e fortificadas, e vimos ali os filhos de Anak. Né? Então, o relatório é o mesmo. Olha, a terra é boa, então o inimigo poderoso que mora lá. Só que aí, a partir do verso 30 e 33, é que vai mudar um pouco a situação. Porque você vai ter aí, de um lado, Caleb e Josué dizendo, ó, vamos subir, porque Deus vai dar essa terra para a gente vai possuir essa terra, porque Deus é conosco, a gente vai conseguir destruir esses inimigos. E aí, por outro lado, você tem os outros 10 espias aqui são do povo. Ó, Deus tirou a gente do Egito, a gente não vai conseguir vencer aquele povo, e a gente vai morrer aqui. E aí todo o povo começa a reclamar, todo o povo começa a chorar e falar assim, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez, tirou a gente do Egito para fazer a gente morrer aqui. E vejam só o que eles planejam fazer lá no capítulo 14, no verso 4. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então o relatório daqueles 10 espias atiçou tanto o povo de maneira negativa, que eles falaram o seguinte, não, vamos voltar. Deus trouxe a gente para cá, mas acho que Deus não sabia muito bem o que estava fazendo não, porque a gente vai morrer aqui nesse deserto, bora voltar, porque não dá para a gente viver aqui. Então, a gente percebe como esse relatório desses 10 espias desanimou o povo, né? Mas é isso, inflamou o povo a tal ponto, imagina, é uma coisa assim que não faz sentido para a gente quando a gente olha para cá, mas a gente está numa situação que a gente faz coisas parecidas também, né? Com o nosso pecado. Mas imagina, você sai lá do Egito, Deus envia as 10 pragas, você sai vitorioso do Egito, você sai cantando do Egito, Deus abre o mar para você passar, afoga, destrói todo o exército de Faraó, naquela terra onde o povo sofria lá. Eles veem as maravilhas de Deus, e aí a conclusão deles é, vamos voltar para lá, para a gente confiar, a gente ter fé em Deus. Não, o que a gente vai fazer? Vamos voltar para a terra onde a gente era escravo, onde a gente sofria. É uma coisa assim que é bem curiosa, né? Como a incredulidade faz a gente agir muitas vezes. E talvez não nessa escala aqui, acho que todos nós temos nossos momentos de incredulidade também. Como a gente está diante de uma situação e a gente se desespera e a gente pensa em saídas para essas situações que a gente fala assim, caramba, olha aí, a ideia de jirico que passou pela minha cabeça, né? Diante de situações complicadas por conta da nossa incredulidade diante do Senhor. E aí Josué, no verso 9, vai lamentar, ele vai rasgar as vestes dele ali diante do Senhor. E, deixa eu ver aí, ele está leve, né? Verso 6, eles vão dizer lá no verso 9, olha, o que vocês têm que fazer é não ser rebeldes do Senhor, mas sejam obedientes. Porque, vai dizer, é certo que o Senhor pode nos dar essa terra. Por que vocês estão aí desesperados? É só vocês serem obedientes ao Senhor, serem fiéis ao Senhor, que Deus vai nos ajudar nisso. E eles estão lamentando aqui, estão chorando diante da atitude do povo. E pior é também no verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem.
Olha a incredulidade desse povo. Tem um líder ali, que Josué é um dos líderes do povo também, falando: olha, vamos, se havia pra gente ir. Mas assim, quer saber? Vamos apedrejar isso aqui, não está sabendo o que está falando. A incredulidade, meus irmãos, é uma coisa terrível. A nossa falta de fé e confiança no Senhor faz a gente tomar atitudes, ter atitudes assim que são, imagina o pastor está pregando para a gente aqui, a gente fez uma coisa, a gente está pecando, a gente está errado, né? Mas o pastor fala assim: não, meus irmãos, mas a gente está sofrendo, mas vamos se arrepender, vamos ser confiantes, vamos trabalhar na obra do Senhor, não desanime, a gente pecou, mas vamos ser obedientes a Deus agora, vamos servi-lo. Aí chega a dona Cidinha, é só um exemplo, a dona Cidinha, estou brincando, a dona Cidinha pega uma pedra e fala assim: eu vou apedrejar o pastor. Aí chega todos os irmãos: vamos apedrejar ele, né? Porque o pastor não sabe o que está falando, né? Que história é essa? Não, vamos. A incredulidade às vezes leva a gente a cometer atitudes assim que é muito grande, né? A incredulidade do povo. Apedrejar Josué e Caleb. E aí Deus, nesse momento, então, ele vai se revelar aí e não vai deixar que eles sejam apedrejados. E ele vai dizer: eu vou matar esse povo, eu vou destruir esse povo e acabou a bateria. E eu vou, não dá para falar por Libras. E aí Deus falou: eu vou deserdar esse povo, eu vou destruí-los. Porque, imagina a ira de Deus diante da incredulidade desse povo que ele separou. E aí a gente vai ter, acho interessante que a gente comece a prestar atenção nisso, na intercessão de Moisés. Moisés, ele vai se repetir isso. O tempo todo ele vai está intercedendo pelo povo, e Deus falou assim: eu vou destruir esse povo, eu vou pegar você, mas eu vou fazer uma família de você, eu vou rejeitar o povo de Israel, você agora vai ser o povo não de Israel, vai ser o povo de Moisés, que eu vou destruí-los. E Moisés sempre vai responder, vai falar assim: não, Deus, mas o que os nossos inimigos diriam? Eles iam falar: olha, o Senhor tirou o povo do Egito, mas fez eles perecerem no deserto. O povo ia zombar de nós, ia zombar do Senhor, porque o Senhor matou o seu povo. Não faça isso. E aí a gente tem esse versículo aqui, que ele já apareceu em Êxodo, mas ele é central. Assim como o deserto é um momento de provação, de pecado e desobediência do povo, esse versículo é uma formulação. Eu falei para vocês que a gente conhecia Deus primeiramente por aquilo que Ele faz. Aqui a gente já tem uma troca, uma mudança, porque aqui não está falando o que Deus faz. Aqui é uma formulação sobre quem Deus é. Então, depois de tudo aquilo que Deus fez na vida do povo, agora Moisés consegue falar que Deus é longânimo, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Ainda que ele não inocente, culpado, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos e até a terceira e quarta geração. Esse versículo, meus irmãos, ele tem uma importância muito grande no Antigo Testamento, porque ele é uma formulação. Agora não é o que Deus faz, mas o que Deus é. Então, na história da revelação de Deus, agora eu consigo dizer que Deus ele é longânimo. Eu estou falando a respeito dos atributos, do caráter de Deus. E é por isso que essa referência aqui de Moisés, que já apareceu em Êxodo 34, vai aparecer em vários textos da Bíblia.
Por exemplo, Jonas, quando não quer ir pregar lá para os ninivitas, vai falar assim: Deus, eu não quero ir. Ele prega e os ninivitas se arrependem, mas ele falou: Deus, eu sabia que o Senhor ia perdoar o pecado deles, sabia que o Senhor não ia destruir eles, porque o Senhor é um Deus longânimo e grande misericórdia. Deus vai falar lá para Jeremias no capítulo 3 também: vai para o povo e prega para eles, fala de salvação para eles, porque eu sou um Deus longânimo e grande misericórdia. Então, essa questão de Deus ser longânimo e grande misericórdia vai fazer parte da vida do povo. Vai ser algo profundo na vida do povo. Porque ao mesmo tempo que a gente tem desobediência, a gente tem a misericórdia de Deus. Então, se o povo é desobediente, Deus é misericordioso. E o povo está sendo ensinado aqui que Deus é um Deus que perdoa o pecado, que Deus tem misericórdia dos nossos pecados. Por mais que a gente seja pecaminoso, por mais que a gente seja cruel, Deus ele é longânimo. Ele é um Deus de misericórdia. E vai criando no povo essa consciência de que Deus é um Deus de misericórdia. E eu pergunto, será que Deus mudou mesmo de ideia? Deus está falando assim: eu vou destruir o povo. Aí chega Moisés e Deus fala: não vou mais não, porque Moisés me convenceu. Realmente, Moisés pensou numa coisa que eu nem tinha pensado. Não é isso. Deus ele mostra toda a sua ira, ele mostra toda a sua raiva, a sua vontade de punir o povo, para que quando Moisés venha e interceda, a misericórdia dele também seja revelada. Então, por isso que ele mostra que é grave, por isso que ele mostra que ele vai punir o povo, que é tão grave o pecado deles que o desejo dele é de destruir esse povo. E aí ele dá oportunidade para Moisés orar, para interceder, mostrando a importância da intercessão, para que então ele apazigue a sua ira. Mas por que ele faz esse processo? De primeiro ele fala: vou destruir. Espera Moisés interceder, para que quando ele fala: então não vou destruir. Porque ele está querendo revelar a misericórdia dele. Então imagine se o povo pecasse e Deus falasse: não vou deixar eles viverem assim. Então Deus estaria negando a própria justiça. Mas pelo contrário, Deus mostra que ele é justo, que ele vai punir o pecado. Então Moisés intercede e aí ele revela um outro aspecto seu, que ele é misericordioso. E aqui a gente tem que ver a importância da intercessão, porque nós temos agora alguém que intercede diante de Deus e apazigua ele diante dos nossos pecados, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que está intercedendo por nós diante de Deus. Então a gente vê aqui a importância da intercessão. A gente tem uma outra revolta aí, mas por conta do tempo, eu não vou trabalhar profundamente. Deixa eu só colocar aqui que essa aqui dos 12 dias tem uma coisa muito importante também, que eu não posso esquecer, né? O que foi que Deus fez por conta do pecado deles, né? É por conta desse pecado aqui que Deus vai falar: essa geração. Então Deus é misericordioso, decidiu não destruir o povo, decidiu, mas ele também não podemos esquecer da justiça de Deus, ele visita a iniquidade. Ele fala: por conta do pecado desse povo, essa geração não vai entrar na terra. Então, tirando Caleb e Josué, todos aqueles que tinham mais de 20 anos não entrariam na terra. Porque eles foram incrédulos, porque eles não confiaram em Deus. Então, por conta disso, eles seriam impedidos de entrar na terra. Essa é a punição que Deus traz sobre eles. E aí depois vai ter uma revolta do capítulo 16 e 17 contra a autoridade de Moisés e Arão. É uma revolta religiosa e política, porque você tem aí os levitas, né? A família de Corá, que é uma questão religiosa, e você tem os filhos de Rúben, porque Rúben é o primogênito de Israel.
E eles acreditavam que não era Moisés que deveria liderar o povo, mas sim a eles. Aí depois os irmãos podem ler esse capítulo em casa, é aquele capítulo que a terra se abre, e aí os filhos de Israel, esses revoltosos, esses rebeldes, são engolidos pela terra. Lá no final, quando o bordão de Arão floresce, mostrando que Deus tinha dado autoridade para Arão. Mas não dá tempo, e eu acredito que a gente, o principal é que a gente vê essa questão de rebeldia, e não. Aqui é o lugar de cá, está nas cordonizes. Tem uma coisa que é interessante também, quando Deus fala que o povo não vai entrar na terra, o povo vai falar o seguinte: quem disse que a gente não vai entrar? Lá, quando Deus falou, não vai entrar, o povo tenta pela sua própria força conquistar a terra. Eles vão até esse lugar aí chamado Horma, eles vão tentar conquistar a terra com o seu próprio poder, mas eles vão ter que fugir de lá, porque o povo de lá é mais forte e prevalece sobre eles, mostrando que quem é que daria a terra para eles é o próprio Deus. Então não adiantava eles tentarem fazer isso pelo próprio esforço. Bom, eu vou parar por aqui, tá? Porque eu ia falar, vou pular isso daqui, mas tem o caso de Moisés e Meribá, tem a serpente de bronze, não dá para pular isso, porque isso é muito importante. Então eu vou trabalhar na próxima aula, eu vou continuar falando um pouco ainda sobre o pecado do povo, mas algumas conclusões para a gente aplicar na nossa vida. Então, eu vou aplicar isso também na próxima aula. Mas saibam, Deus nos prova. Ok? O autor de Hebreus fala que nós ainda não fomos provados até o limite, até o sangue. Ele vai falar que a disciplina do Senhor, a aprovação pela qual o Senhor nos faz passar, ela tem como propósito nos santificar, nos aproximar dele. Então, meus irmãos, nós como crentes somos provados. Vamos pensar no seguinte: a gente tem Deus habitando no nosso meio, a gente está acampado no acampamento de Deus, a gente tem o tabernáculo dele no nosso meio, a gente recebeu o Espírito Santo do Senhor, mas a gente ainda não entrou na terra, porque a gente aguarda ainda a promessa de Deus, o cumprimento final da sua promessa. Então, onde a gente está? Nós estamos ainda no deserto, esperando o descanso de Deus. Ele está com a gente ainda está no deserto. E o deserto sempre é um lugar de provação. E o povo de Deus continua sendo provado, continua sendo testado. Mas nós não devemos ser como o povo que foi no deserto. A gente precisa ter fé no Senhor. Precisamos vencer as provações, precisamos vencer esses testes, demonstrando fé no Senhor. E fé em Cristo Jesus. Porque Cristo também passou pelo deserto, foi provado por Satanás, e a prova de Cristo foi muito maior do que qualquer prova que qualquer um de nós possamos passar. Ele foi provado até a morte, e em tudo ele foi fiel ao Senhor. E não pecou contra o Pai, mas realizou o propósito de Deus. Então nós temos que olhar para Cristo como é isso que o autor de Hebreus fala. Olhem para Cristo como o autor da fé de vocês, o consumador da fé de vocês, e sejam firmes quando vocês passarem por provações. Porque assim como o povo foi provado lá, nós somos provados todos os dias pelo Senhor. Paulo vai dizer que a gente é como ovelhas que são enviadas para o matadouro. Nós estamos nessa luta, esperando o descanso que Deus vai dar para nós. Mas a gente não podemos ser incrédulos. E a gente viu que a incredulidade conduz a atos irracionais. Nós não podemos ser incrédulos diante das provações.
que as provações que Deus trouxe para as nossas vidas sejam momentos para nós crescermos na fé. Então nós vamos orar pedindo a Deus isso, que Ele nos ajude a passar pelas provações com fé e convicção na sua obra. E aí na próxima aula a gente continua aí trabalhando essa questão das provações, a gente se aprofunda mais ainda nessa questão das provações. Vamos orar a Deus, pedir a sua misericórdia, lembrando que Ele é um Deus justo, mas Ele também é um Deus longânimo e compassivo.